Boa noite, senhores. Estamos iniciando mais um webinar do Canal Solar. No webinar de hoje, a gente vai discutir sobre o novo cenário regulatório que a gente encontra, que é a nova proposta aí do deputado Lafayette, né, que vem aí a complementar e mudar um pouquinho a proposta da ANEEL. Tá? Para a gente entender melhor os novos impactos dessa proposta e como que ela se compara com a proposta da ANEEL, a gente convida hoje o Pedro Dante, da Demarest Advogados, o Bernardo, da Exata Energia, para contar um pouquinho para a gente aí como fica o cenário regulatório, como fica o cenário análise financeira aí dessa nova proposta. Então, com isso, eu passo a palavra aos apresentadores. Se vocês tiverem dúvida ao longo da apresentação, podem usar aqui a própria plataforma do webinar, tem aqui um chat aberto para perguntas. As perguntas vão ser respondidas no final da apresentação. Então, vamos lá. Bruno, quer falar alguma coisa no início? Deixa eu abrir. Opa, estava sem o áudio aqui. Bom, primeiramente, gostaria de saudar aí todos os participantes, né, em nome aí do Canal Solar, do Demarest, da Exata, né, obrigado aí mais uma vez pela participação, né, no nosso webinar. E como o Matheus falou no início, né, bastante coisa acontecendo, né, nem parece que a gente está somente, né, no começo de fevereiro, né, de tanta coisa que já aconteceu em 2020. A gente teve aí as declarações do nosso presidente, né, o Bolsonaro manifestando aí o apoio dele ao mercado, né, de energia solar, a solução de energia solar como uma fonte de energia, né, para a nossa matriz energética, e a partir daí a gente teve aí um desencadeamento aí de fatos, né? Então, o deputado Lafayette também apresentou, já estava, na verdade, trabalhando num projeto de lei, né, alinhado aí com a proposta, né, de revisão da 482. A gente vai falar muito disso daí, né, o marco regulatório versus o marco legal, né? Então, tem esses desdobramentos também. E, né, e é uma coisa, esse projeto de lei proposto, né, que vai ser proposto, ainda não está tramitando, né, no Congresso Nacional, né, ele deve ocorrer aí em paralelo com as questões da resolução da ANEEL. E aí as dúvidas que surgem, né, para nós que estamos no mercado é qual que é a implicação disso, né? Então, a gente decidiu aí trazer, né, dois dos especialistas, né, Pedro, da parte jurídica, né, um advogado aí do setor, né, com uma grande experiência, já viveu muitas coisas, né, então vai passar aí para nós a percepção, né, tecnicamente, o que quer dizer esses dois processos correrem em paralelo, e no final do dia o que a gente está preocupado é qual que é o impacto disso no nosso negócio, né, na viabilidade dos projetos, né, e o Bernardo aí é o nosso especialista, né, vai destrinchar alguns números, né, já gostei do rosto dele, da cara dele lá no fundo, né? Então quer dizer que os números devem ser legais, né? Então abro passagem aí para vocês dois, Pedro, Bernardo, né? Um bom webinar para nós aí. Perfeito. Legal, obrigado, Bruno. Boa noite para todo mundo, tá? Então, começar justamente para entender, acho que o Bruno tocou no principal ponto, né? E agora, o que vale, né? Resolução da ANEEL ou projeto de lei, né, que vai ser promulgado. Então, primeiro ponto a gente tem que entender, são tratativas completamente dissociadas. A ANEEL, ela continua com a competência dela, né? Essa revisão da resolução 482, em algum momento o mercado tinha expectativa que ia ser paralisada, ofícios de TCU, questionamentos de procuradoria, próprio OAB mandando ofícios para a ANEEL na sabatina no Congresso. Mas foi finalizadas as contribuições ao final do ano, né? A ANEEL recebeu mais de 160 contribuições, que foi divulgada no mercado. E a ANEEL vai, sim, analisar essas contribuições, finalizar essa etapa de consulta pública e promulgar uma nova resolução. Então, a ANEEL, sim, vai ter a atribuição de publicar uma nova resolução. Dado que o mercado pressionou muito a ANEEL, né, principalmente por conta dela não ter proposto uma regra de transição mais amena, o que aconteceu no Congresso? Né? Muita pressão do setor, das próprias associações, a BGD e a Solar. Esse marco legal da geração distribuída, na verdade, nasce de uma discussão maior de um Código Brasileiro de Direito de Energia, tá? Que já está pautado no Congresso, com várias discussões do setor de energia, discussões relevantíssimas
E, né, o que o mercado agora apoia é a questão do deputado Lafayette, um projeto de lei específico para o marco legal da geração distribuída. Tá? Quem trabalha comigo sabe que eu sou um eterno otimista, mas eu acho que, na minha percepção, a ANEEL deve finalizar primeiro o processo dela de revisão da resolução. Tá? E a gente vai ter alguma discussão, eventualmente alguma contradição desse projeto de lei. Em termos de hierarquia, o que vale mais, uma lei ou uma resolução? Vale mais uma lei, evidentemente. Se esta lei da GD, né, ela vem com todo o detalhamento que está sendo proposto, com direito adquirido de 20 anos, projetos já cadastrados, alternativas mais amenas de compensação de energia, evidentemente que o setor todo vai ter que cumprir essa lei e a própria agência reguladora. Quanto a isso, não se discute. Mas, em conceito, né, tecnicamente, essa lei tinha que estabelecer diretrizes, conceitos macros de toda a regulamentação dessa discussão, continuar com a agência reguladora. Então, pode ser que a gente tenha algum conflitos, né, de marcos, de estrutura, de competição de alternativas, com dois dispositivos que deveriam ser harmônicos, idealmente eles deveriam sair, né, contextualizados, mas eu confesso, se eu fosse apostar Pedro Grande falando, sai primeiro a versão da ANEEL, tomara, né, que com mecanismos mais ou menos de regras de transição, e depois vem a lei da geração distribuída. É o que eu estou apostando. Tá? Só para entender o porquê desse não tão otimismo. Né? A lei ela tem um ritmo próprio, o Congresso vai ter que aprovar, vai ter que ser nomeado um relator, passar por várias comissões, CCJ, vai para o Senado, se tiver algum destaque, pode voltar para o Congresso, para então ela ser sancionada com um projeto de lei. O setor de energia tem várias discussões que estão travadas no Congresso há vários anos. A mais famosa do risco hidrológico, um passivo bilionário, que desde 2015 a liquidação financeira do mercado está travada. E mesmo havendo um consenso, né, do setor, essa lei não está sendo aprovada no Congresso. O Congresso passou a reforma da Previdência, mas existem, né, reformas administrativas, tributárias, que serão, a princípio, o objetivo maior do Congresso. Não que a energia solar não seja estratégica e, idealmente, o Congresso deveria, né, como o próprio presidente se manifestou, Rodrigo Maia e no Senado, Alcolumbre, deveriam priorizar essa tramitação. Mas aqui a gente entra num cenário que não tem muito controle do mercado. Tá? Então, o cenário é esse, em resumo. A gente tem que olhar tanto a resolução da ANEEL quanto o projeto de lei. Minha opinião particular, acho que a resolução sai primeiro do que o projeto de lei. Pode ter algum período de contradições que a gente vai ter que discutir. Mas eu passo já a palavra para o Bernardo, né? Acho que dessas discussões todas, né, pelo menos que a gente está vislumbrando agora é um alinhamento melhor, alternativas mais amenas de transição dessas regras de compensação de energia. Como é que está sendo a tua percepção, olhando exclusivamente o projeto de lei, né? Sim. Não a posição da ANEEL. Na realidade, até entrando um pouco na sua seara aí sobre se a ANEEL vai publicar, se o projeto de lei vai vir antes ou vai vir depois, eu fico um pouco na dúvida, né? Se colocar no lugar, né, da ANEEL, imagina que ela publica uma regra e aí depois vem um projeto de lei definindo uma outra diretriz. É um negócio muito ruim, sabe? De trabalhar vai gerar ainda mais, como se diz, insegurança do mercado, enfim. Então, eu já fico na dúvida, Pedro, se a ANEEL vai ter, né? Obviamente ela vai seguir o rito dela, mas como há um tema, né? E aí cabe, eu acho que o deputado submeter, né, ao plenário o que é realmente projeto de lei, né, o que está realmente escrito, para que a ANEEL tente, pelo menos, seguir de alguma forma, para não ter essas divergências. Né? Eu acho que não vai ser nada saudável se for diferente. Eu sei o que você pensa. Não, isso é uma boa provocação, Bernardo, mas eu acho que tecnicamente a ANEEL não abre mão do que eu tenho visto de posicionamento, tanto do relator do Olímpio quanto do Pepitone, de chamar a responsabilidade da decisão, regulação da geração distribuída. Então, o fato do Congresso, né, estar promulgando uma lei e, eventualmente, fazendo um detalhamento
necessário, já seria, né, conceitualmente, uma usurpação da competência da agência reguladora. Então, eu não vejo realmente a ANEEL abrindo mão de regular a geração distribuída. Eu acho que dessa discussão toda teve um alinhamento que a ANEEL lavou as mãos, no sentido de que, olha, realmente o Congresso quer tratar a geração distribuída como tarifa, como questão pública, né, de isenção, de repassar para a CDE. Então, isso não é atribuição da ANEEL. Então, a ANEEL, sentido pressionada, falou, se o Congresso quer editar uma lei para tratar essa questão, nós não vamos ter qualquer oposição. Mas não vejo a ANEEL ela recuando nessas atribuições de regulamentar o mercado. Ou deixando para frente. É a minha percepção. Tomara que você esteja certo, eu esteja errado, e saia um projeto de lei detalhado, com todas as questões de segurança, e uma resolução da ANEEL para dar mais segurança, novos estudos societários, a gente tratar de que os temas não fiquem conflitantes. Tomara que isso aconteça. Eu prefiro ser um pouco, por enquanto, mais realistas de cronogramas. Eu acho que a ANEEL não vai segurar essa pressão muito tempo. Entendi. E desse ponto também interessante, até que a gente estava discutindo um pouco antes, né, para dividir com o pessoal, normalmente o Congresso publica leis que têm diretrizes, né, que faz parte da atribuição da ANEEL detalhar. Mas se esse projeto de lei tiver um detalhe, né, a um nível grande, às vezes é desnecessário você ter uma regulamentação desse tema. Você entende dessa forma? Na verdade, estrategicamente, é o que o mercado pressionou e o deputado está propondo. Né? Dado que, né, a ANEEL, de uma certa forma, deixou o mercado inseguro, eu, com uma lei, vou dar mais segurança e vou regulamentar mais do que o necessário. É isso que está em discussão. Tá? Então, realmente, eu vejo essa lei com um detalhamento maior do que o necessário, justamente porque a ANEEL, ela, na comunicação, talvez nessa questão de não sequer manter os 25 anos dos projetos já habilitados, não publicar uma resolução com uma regra de transição de 6 meses ou 1 ano, eu acho que realmente o projeto vem com um detalhamento maior. E esperar que pelo menos essa lei saia, né, com essas diretrizes equacionadas. A gente estava até comentando aqui antes do bate-papo, esse tema para os políticos também gera bastante repercussão, né? Então a gente já vê senadores que não participaram das discussões também apresentando projetos de lei, que isso dá muita visibilidade, né? Então isso entrando no Congresso é um debate e uma estrutura que não conhece o setor. Sendo pragmático, é isso. Esse tema será debatido por deputados, evidentemente que eles têm as assessorias, não estou dizendo que eles não têm essa competência, mas o tema não é simples para ser compreendido no detalhe e pode ser que saia uma questão diferente do que está sendo proposto. É um risco. Entre prós e contras, eu acho que foi a única alternativa que o mercado teve de trazer mais segurança. Não questiona essa estratégia. Sim, agora eu acho que já está no no maior ponto, né, de decisão e o que sair do Congresso provavelmente vai ter que ser executado e implementado. Bom, falando um pouquinho da parte dos números, né, a gente ainda não tem um projeto público, né, a gente não sabe muito bem o que estará escrito, né, mas eu considerei aqui, inclusive tenho feito alguns materiais e até para os nossos clientes uma visão do que seria o projeto de lei com base na entrevista que o canal Solar fez com o deputado, tá? E na realidade, assim, até para relembrar, né, o que foi a proposta da ANEEL, ela dividia, né, a geração distribuída em 2 modalidades, a geração remota e a geração local, tá? Ela, para a remota, colocava a alternativa 5 na cabeça de quem entrasse, né, depois da publicação da resolução, e para a local ela definia a alternativa 2, que tira, né, da compensação fio A e o fio B, e depois de um determinado atingimento lá da potência instalada aqui, de geração distribuída em cada estado, ela passaria a ser a alternativa 5, ou o limite de 31/12/2031, se eu não me engano, 2020. E o projeto de lei, ele já
ele já tem uma tratativa um pouco diferente, né? Por quê? Ele primeiro divide os tipos de negócio, né, da geração distribuída em 3. Não só a geração local, geração remota, mas também a geração compartilhada, né? Então, a geração compartilhada são os modelos, né, de agregação de ou CNPJs ou CPFs, né? Atualmente, a gente tem a cooperativa, o consórcio e, eventualmente, os condomínios que já são organizados, né? E é interessante essa divisão porque eles apresentam atributos diferentes, tá? Então, a exemplo, né, a geração local, normalmente, tá, a maior parte delas é de micro geração, ou a usina se limita à demanda que o consumidor já tem, né? E aí pronto, ela não sofre o impacto da demanda contratada com o consumidor, que é o caso da geração compartilhada e geração remota, quando se enquadra dentro da mini geração, tá? E a geração compartilhada, do ponto de vista de números, né, os impostos, o ICMS e o PIS e COFINS, eles não são considerados na compensação, tá? E aí pronto, ela naturalmente é a alternativa, né, do GD que tem uma referência de tarifa mais baixa. Então, no projeto de lei, né, eu estou baseando na entrevista que o Canal Solar fez, a ideia deles é até 2022 não tenha nenhuma alteração, tá, da forma como é atualmente, com exceção à demanda contratada. Então, a demanda contratada sai da alternativa consumo e vai para a TUS de G, que é a demanda de geração que a gente encontra no Mercado Livre, que é um valor muito mais baixo, tá? Até pegando o exemplo aqui da Light, para vocês terem uma ideia, né? A tarifa de demanda, né, de consumidor líquida é de R$ 17,50 para o consumidor e de R$ 4,42 para o gerador, ou seja, tem uma redução bem forte nesse sentido, e isso é muito positivo para o negócio. E, de certa forma, mais justo que você está injetando energia, né? Então, é como se você realmente fosse um gerador. E aí, pronto, a partir de 22, a geração remota ela passa a deixar de compensar todo o fio B, tá? Então, seria a alternativa 1, que a ANEEL estudou, né, junto com todas aquelas outras. Já a geração compartilhada haveria uma escadinha de 2 em 2 anos, né? Então começaria com 50%, perda, né, de 50% da compensação do fio B, depois 70%, depois 90% e até o 100%. E a geração local seria a maior beneficiada, porque ela teria uma escada mais longa, tá? Então começaria com 10%, 30%, 50% até 2032, que atingiria 100% de perda, né, da compensação do fio 1. Do ponto de vista de análise, né, dos tipos, né, de referência de tarifa, a local, ela atualmente já tem a melhor condição, né, porque você deixa ou você está na microgeração, né, mas falando de mini, você deixa de pagar a demanda, então você tem uma referência de tarifa mais alta. A compartilhada, ela fica por último, e a remota, através do autoconsumo remoto, em segundo, tá? Então, se fosse do ponto de vista de alinhar as 3, eu diria que essa proposta de lei ela poderia ser mais benéfica para a geração compartilhada, que não tem os benefícios fiscais, mais interessante para a geração remota e talvez uma coisa mais forte para a geração local. Porque a geração local, além de tudo, ela ainda tem o fator de simultaneidade. Então, naturalmente, ela é a campeã, né, no negócio. Mas, enfim, eu acho que eles entendem que a geração remota sempre usa a rede, então, e a compartilhada também, e aí seria mais justo, né, essas unidades pagarem o fio B. Tá? Então, a discussão da fazenda solar. Exatamente. Essas discussões ficou muito claro, né, que depois dos conceitos alinhados, o próprio presidente, né, percebeu que, a princípio, deveria ter um tratamento diferenciado. Sim, porque você sempre vai usar a rede, mas do ponto de vista de área de influência, que a gente chama, né, a remota, ela provavelmente vai ter uma área de influência pequena também, depende muito da localização, né? Que a gente sempre repete nos webinários, né? A gente tem um problema de estrutura tarifária que não leva à questão do sinal locacional
e da questão horária, né, da energia. Então, uma injeção em determinado horário, em determinado local, pode ser, sim, benéfico para a rede. Mas indo assim, saindo desse plano de analisar a proposta e tal, do que, pelo menos a Exata acredita como seria mais justo, a gente vê essa proposta de lei mais alinhada com os interesses do setor de geração distribuída e que mantém, né, a conta mais equilibrada, tá? E se a ideia, né, é remunerar a distribuição, se você vai cobrar o fio B, então pronto, você está atendendo a distribuidora e a remuneração que ela tem que receber, né? Pelo menos a grande parte dela, né? Aí tem a questão das perdas, que também tem uma importância. Mas, enfim, só para mostrar aqui um número da remota, né, que é que representa bem aí pelo menos o mercado que a gente está acostumado, que a gente tenta focar, né, nos grandes projetos. O impacto em reais por megawatt-hora de um projeto médio aqui, da TUS de demanda, seria de R$ 184 por megawatt-hora. Ou seja, é um impacto muito grande, né? Isso daí, depois conta, né? A gente pegou o fixo por quilowatt e dividiu pelo quanto o parque gera de energia. Então, no Rio de Janeiro, você tem um impacto de R$ 184 por megawatt-hora para a energia solar. Então, é um volume alto. Então, assim, a remota já está pagando, de certa forma, a distribuidora, né, por usar a rede como um consumidor. E aí, quando a gente vai para a TUS-GG, esse impacto naturalmente cai, e cai bastante, né? Ele passa a ser R$ 46,50 por megawatt-hora. Tá? Então, você tem uma redução, em média, de R$ 137,60. E olha que coincidência, o fio B da Light, o líquido, ele equivale a R$ 137,11. Então, no final, quando você faz as contas, né, você transformar para a TUS-GG e tirar a compensação do fio B, a gente acaba ficando mais ou menos no mesmo patamar. Tá? Então, isso para colocar aí para as pessoas que estão ouvindo, que o projeto de lei, apesar de a gente olhar, poxa, vai entrar o fio B e tal, como ele faz essa adequação na demanda, você acaba ficando num patamar bem semelhante ao que já é, pelo menos para remota. E para local e para compartilhada também é uma vantagem, né? Só que ela acaba ficando, do ponto de vista de referência, pior do que a remota, porque ela não tem as questões fiscais. E a local, ela também acaba não sofrendo grandes alterações em relação ao que é o cenário hoje. Deixa eu ajudar para fazer uma pergunta assim. A gente discutiu muito, quando publicou a resolução da ANEEL, essa alternativa 5 mais gravosa, o mercado pressionou muito dizendo projetos, né, remotos se encerram porque não são mais atrativos. Tá? Então, você ficaria com a GD local por conta dessas questões técnicas. Sim. Hoje, com o projeto de lei, então, na sua percepção, lógico, partindo da premissa que ainda não é uma lei definitiva, mas é algo mais, digamos assim, bom do sentido de remuneração. Sim. A gente não seria muito agressivo de, não, realmente tem espaço para o retorno, para o investimento, continuar de pé. Exatamente. Então, do ponto de vista, assim, como 2021 não muda nada e, teoricamente, muda para a TUS-GG, você tem até um cenário melhor de investimento, tá? Mas aí você tem que olhar ao longo prazo, né? À medida que forem passando o tempo, né, você vai perdendo a compensação. E aí, do ponto de vista de retorno, fica muito próximo do que o mercado já atende como remuneração, e aí permanece, acho que esse vontade de investir. Tendo o cronograma em transição é que o investidor quer, né? Sim. Porque hoje, realmente, acho que deve ser a grande preocupação ainda de todos, né? É muito ruim você estruturar um projeto onde o marco, né, para alteração da alternativa mais benéfica 0,5, olhando a resolução da ANEEL, é a publicação de uma resolução. Que pode acontecer em março ou abril, sem que ela tenha uma previsão de transição, né? A mera publicação da resolução, você tem toda a questão que uma solicitação de alteração de titularidade pode, né, desencadear você perder o regime mais benéfico. Então, realmente, há uma insegurança muito grande na estruturação. Os projetos não podem parar, as negociações não podem parar.
tem janela de oportunidade, mas eu, como advogado, às vezes fico muito frustrado, né, de colocar num papel os problemas pragmáticos que a gente tem hoje em dia, né? Realmente hoje a gente não tem essa transição e realmente esse projeto de lei, né, uma vez aprovado, tomara que com um cronograma já agora para março, abril, né, sou especialista político, eu acho que os deputados, os senadores têm que realmente mostrar para o mercado que vão trabalhar na comunicação, mas espero que aconteça realmente com essa brevidade para dar essa segurança. Sim, sim. E para mim também é ainda mais difícil, né? Porque eu tenho que mostrar o retorno do investimento. E aí os cenários que existem são diversos, entendeu? Então, a gente vive do sentimento do mercado, né? Então, o fato do início do ano, Jair Bolsonaro defender o presidente da Câmara, o presidente do Senado, se comprometerem, né, a aprovar alguma coisa, e o deputado, né, que é o relator, pelo menos na entrevista com o Bruno, mostrou que entende, né, do tema, acho que, de certa forma, traz uma segurança maior para você avançar o desenvolvimento dos projetos, avançar com a negociação dos contratos com os clientes, enfim. Até falando como investidor, né, em geração, a gente hoje teve uma reunião de sócios e definiu que a gente vai continuar assim desenvolvendo os projetos nossos de geração que são voltados para geração distribuída, porque, de certa forma, essa sinalização é boa, né? E por mais que a gente tenha um período aí de transição ou de dúvida, né? Porque se a ANEEL publica um negócio, depois vem um projeto de lei, eu acho que, por exemplo, se a ANEEL publica um negócio, vai gerar uma pressão enorme, novamente, no Congresso para avançar e assinar logo esse projeto de lei. Então, enfim, acho que é isso que a gente tem para passar aí para o pessoal. Eu estou bem otimista, né? Acho que muito mais do que no final do ano passado. Né? Eu queria colocar para os participantes que eu fiquei um pouco decepcionado com as contribuições, que foram muito poucas. Né? Lá em 2018, acho que foram 360, depois foi 140, agora 163. Acho que poderia ser muito maior, né? Pelo descontentamento que o mercado apresentou e pela quantidade de empresas, né? Hoje eu estava vendo até um estudo, nossa, parece que hoje tem 12 mil empresas com atividade relacionada à geração distribuída, né? Então acho que isso tem um peso muito grande para os deputados, inclusive. Mas é isso. Bruno, não sei se você tem mais alguma consideração, se quiser ir para as dúvidas, a gente está à disposição. Não, acho que foram muito bem postos, né, as colocações, né, muito bem postas, né, só fazendo um comentário aí também da conversa, né, que eu tive com o Lafayette, né, eu que fiz a entrevista, né, com ele, um dos pontos que ele falou assim é que a proposta, né, tá muito robusta, né, ele alinhou isso daí com todos os agentes, né, não só para o setor de energia solar, mas também com as próprias distribuidoras, Congresso, Casa Civil, enfim, né. Mas vale aí o ponto do Pedro, né, eu acho que, né, ele até comentou da questão da submissão, né, da apresentação do projeto, né, eles seguraram um pouco para tentar enxergar aí o melhor processo, o melhor caminho para dar celeridade, né, mas quando cai lá no Congresso, a gente, né, não tem como, é difícil a gente dar uma data, né, fica aí uma expectativa, né, da relevância do tema, do próprio apoio aí recebido do presidente, né, também do presidente Bolsonaro e também do presidente da Câmara. Mas eu acho que as discussões foram muito legais, aí, muito bem colocadas. Queria ver, Matheus, tem alguma pergunta aí? A gente tem um tempinho ainda, né? Dá para a gente receber algumas perguntas aí, caso o pessoal as tenha, né? Sim, a gente tem algumas perguntas. Vou começar aqui agrupando as perguntas. Bernardo, existe uma dúvida, né? Se você pode repetir como é que funciona a TUS de G, tá? Para geração remota, qual é a diferença dela? Sim. E outra pergunta
é se quando vocês falaram sobre fazenda solar, né? Vocês estão assumindo que vai ser utilizada uma modalidade de geração compartilhada, tipo consórcio cooperativo, ou seria um autoconsumo remoto com cada UC pagando uma TUS de G, vamos dizer assim? Olha, na minha visão, assim, interpretando, né, a entrevista que o Bruno colocou, né, quando ele fala TUS de G, a gente já entende que é a TUS que o gerador paga, né, que a unidade de geração vai pagar, né? E a referência que a gente tem de tarifa é o que aparece na resolução homologatória, né, naquele documento que a ANEEL tem lá no site e publica quais seriam as tarifas líquidas para cada distribuidor. Então lá você consegue ter acesso, né, ao nível de tensão, então A4, A3, A2, enfim, A1, da geração. Então você consegue olhar, por exemplo, A4, qual que é a tarifa de demanda de consumo. Aí, por exemplo, vou dar o exemplo da Light, né? Cada distribuidor, obviamente, tem o seu valor. Então, na Light, hoje é R$ 17,50, centavos reais por quilowatt por mês, né? Obviamente. E a TUS de G, ou seja, lá embaixo, na 4, aparece geração. É de R$ 4,42 por quilowatt, tá? E aí, o que eu faço, né? Para colocar tudo numa base em reais por megawatt-hora, eu dividi pelo fator de capacidade da usina solar, né? Então, até eu transformo um valor que é fixo, né? Então, qual que é a demanda da usina? É 1 mega. Então, é 1.000 vezes 17,50 vezes 12, para você calcular em reais no ano. Quanto que é da TUS de G? É 1 vezes 4,42 vezes 12, tá? Aliás, 1.000, desculpa. E aí, o que acontece? Eu divido esses valores em reais pelo volume de energia, eu consigo encontrar o impacto em reais por megawatt-hora. Tá? Então, tem aí uma matemática para você conseguir encontrar esse impacto. Eu não vejo o TUS de G ser cobrada nas unidades de compensação, porque o que acontece? Normalmente, as fazendas solares, elas atendem unidades de baixa tensão. Tá? Então, se você tiver uma unidade de média sendo atendida por uma usina remota, a unidade média vai continuar pagando a demanda dela e a usina vai pagar a demanda dela como consumidor atualmente, né? E quando mudar para a proposta, provavelmente a TUS de G. Isso é fato tanto no projeto de lei quanto na proposta da ANEEL, tá? Porque realmente não parece justo o ponto, né, de geração pagar uma demanda como consumidor, né, que tem um impacto muito maior. Então, eu não sei se eu consegui responder, né, a pergunta. Isso você vai encontrar essa tarifa na resolução homologatória, tá? Onde a ANEEL publica lá o custo de cada usina. Ou se você pegar a conta de uma usina de geração, né, uma CGH, uma PCH que esteja no Mercado Livre, você vai ter lá tudo com 50% de desconto, você vai conseguir olhar. Mas o jeito mais fácil é ir lá na resolução homologatória no site da ANEEL. Tá bom? Perfeito. Tem mais uma dúvida aqui, uma dúvida bastante recorrente, né? Quando o consumidor do grupo A tem um transformador instalado de até 112,5 kVA, ele pode ser optante pelo grupo B, correto? Correto. Eu sei que hoje já existem algumas discussões sobre a pessoa com acima de 75 kW de energia solar, né, com esse transformador até 12,5, né, acima de 75 até 112,5, pode ser optante B, certo? E eu já vi, pelo menos em alguns grupos nossos, né, alguns pareceres de concessionárias em que concessionárias negaram o pedido de acesso a esse tipo de situação, esse tipo de cliente, né? E ao mesmo tempo que existem concessionárias que permitiram esse acesso, né? Sobre a ótica aí da nova 482, né, ou do projeto de lei, como que fica a situação do grupo optante B? Eu acho que provavelmente o projeto de lei não deve tratar isso, porque isso para mim é um procedimento de conexão, né? Deve estar lá na 414. E aí eu acredito que se o
cliente, né, foi negado, a distribuidora negou, ele vai ter que ir na ANEEL reclamar, porque na teoria ele tem essa prerrogativa. Né? Essa dúvida é recorrente nos cursos que a gente dá, né? E assim, a geração distribuída é elegível para qualquer unidade consumidora no mercado cativo. Tá? Este é o conceito de ser elegível. E não havendo vedação, que não há, concordo plenamente com o Bernardo, a distribuidora não poderia fazer essa interpretação restritiva e negar esse acesso. Tá? Justamente a geração distribuída ela pulverizou e socializou, porque você tinha muitas consumidores reféns da distribuidora que não podiam migrar para mercadoria. Então, assim, eu não vejo também por que ter essa restrição. Eu acho que o caminho aí é um questionamento e não acho que realmente também concordo com o projeto de lei tem que entrar nesse detalhe. Eu Seria até temerário precisar colocar isso em lei. Sim. Não é essa a função de uma lei. Sim. E, enfim, se você teve esse problema, o meu conselho é fazer uma reclamação com a ANEEL. Tem alguns conhecidos que passaram por isso e conseguiram. Tem projetos no Espírito Santo, né, até falar um oi se o pessoal está assistindo aí, né, que conseguiram, em função dessa regra, entrarem como PT optantes. A princípio, se eu me recordo bem, a distribuidora ligou, né, e aí depois eles reclamaram com a ANEEL e a ANEEL mandou a distribuidora seguir, né, o que está na 414. Perfeito. Então, minha sugestão é essa. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Bom, a gente está num processo aí que hoje, né, a gente, vamos dizer assim, está na 482 antiga. Uma boa chance aí da ANEEL promulgar uma nova versão da 482, certo? E ainda por cima vir mais um PL, né? Como que vocês enxergam esse cenário imprevisível, né, vamos dizer assim, do ponto de vista de negócios, né? Existe a chance, por exemplo, da semana que vem a ANEEL passa a 482 e daqui a 2 meses passa o PL, passando em cima da nova resolução da ANEEL. Como que o mercado deve reagir a isso e, pela experiência aí de vocês acham que isso é possível ou talvez a ANEEL tenda a demorar um pouco mais por causa desse projeto ou o projeto andar um pouco mais rápido? Para evitar essa situação de uma competição entre as novas resoluções, por exemplo. A gente tratou bem, é um bom ponto, né, no começo da fala, dá para monitorar, tá? Não dá para ter precisão. A ANEEL, né, essa nova 482 só vai ser promulgada quando o assunto for pautado com a reunião de diretoria da ANEEL. Tá? Então, toda terça-feira a ANEEL se reúne. Na quinta, sexta-feira, então, para a semana seguinte, na próxima terça-feira, a pauta é publicada. Então, a gente consegue ter pelo menos uma previsibilidade se o assunto foi escrito ou não para a deliberação de diretoria. Tá? Expectativa que a ANEEL tem se posicionado todo, né? Março e abril, dado que são 160 contribuições, acho que até o ANEEL esperava um pouco mais, é o que o mercado está trabalhando em termos de cronograma. Eu acho esse cronograma mais factível do que, como eu pontuei, um projeto de lei ser promulgado. Esse projeto de lei não vai ser publicado agora em fevereiro, dificilmente em março, mas também um projeto de lei se consegue acompanhar essa tramitação. Quando ele for aprovado no Congresso, é o primeiro passo, tem que ir ainda para o Senado. Promulgado, aprovado pelo Senado, aí vai para a sanção do presidente da República. Então, são passos, né, que a gente consegue acompanhar. Mas a pergunta é 1 milhão, quando vai ser publicada a resolução da ANEEL e quando vai ser publicado o projeto de lei, não dá para a gente gravar. A gente consegue imaginar cenários, né? Sim. Imagine o seguinte, que e o que passa também na cabeça, né? O ideal seria que o Congresso, junto com a ANEEL, se reunissem e chegassem a um consenso, né? No ideal, esse é o primeiro cenário. E aí pronto, a ANEEL publica alguma coisa que o mercado fique satisfeito, né? E aí as coisas seguem da forma mais tranquila possível. Outro ponto possível, né? A ANEEL tenta postergar em função de uma eventual entrada, né, do projeto no Congresso, porque senão a decisão dela vai ter efeito por pouco tempo, né? Então, enfim, é um cenário possível. Mas se ela for lá e publicar,
eu acho que a gente vai ter mais uma comoção nacional, né? Como se diz, os capacetes amarelos provavelmente vão lá para Brasília, vão pressionar, e aí pronto, eu acho que é um cenário tão ruim e que vai desgastar tanto a imagem da ANEEL, né? Que já foi desgastado, né, nesse final do ano. Mas é um cenário possível, né? A gente tem que pensar nas possibilidades. O que eu acho ideal é que a gente seja otimista, né? As pessoas que trabalham no mercado, que defendem o mercado, mas que também acompanhem, né, a evolução do projeto de lei, né? Bom, por que ele ainda não foi publicado? Quando vai ser publicado? Mantenha a pressão no Congresso, porque quanto antes ele for publicado e a tramitação ande, acho que menos a ANEEL vai ter enfim, a prerrogativa de publicar alguma coisa que seja diferente, porque é muito ruim, né? Esse cenário de duas direções, entendeu? Os dois têm que estar, as duas instituições têm que estar alinhadas, né? Então, o meu ponto é o seguinte: é imprevisível, tá? Seria muito ruim essa possibilidade da ANEEL publicar alguma coisa que o mercado não achasse justo, né? E aí, pronto, tem projeto de lei tramitando depois e que seja aprovado. Então, o ideal é que ou haja um consenso, ou que a gente continue cobrando, né, a evolução do projeto de lei e tendo acesso, né, a essa proposta para a gente poder analisar. E que o projeto de lei saia, né, antes da ANEEL, ou a ANEEL só endosse o que foi colocado no projeto de lei. Tá? Então, assim, é bem difícil de cravar alguma coisa. Tentei desenhar aqui os cenários e aí cada um tem que fazer a sua aposta. Mas o dado também, hoje em dia, a quantidade de informação, a gente consegue acompanhar. Sim. Seja a deliberação da ANEEL da diretoria que vai publicar uma nova resolução, isto é público, é possível monitorar, ou seja, o trâmite desse projeto de lei no Congresso, no Senado e até a promulgação do presidente da República. Em sites do Senado, a gente consegue acompanhar esse projeto de lei. Tá? Então, é possível monitorar, mas quando será publicado e o que será publicado e qual texto, isso realmente é uma incerteza. Temos mais uma pergunta aí nessa mesma linha, que é o seguinte, a pergunta da Giciane. Vamos supor que o projeto de lei aí seja promulgado antes da ANEEL. Tá? No futuro próximo, a ANEEL poderia vir com uma nova revisão da 482, sobrepondo alguns pontos do projeto de lei? Ou ainda, né, acho que a gente pode resumir a pergunta como quem que tem a maior hierarquia para decidir os critérios aí da EGD, vamos dizer assim? Boa pergunta, né? Em termos de hierarquia, uma lei vale mais que uma resolução da ANEEL. Tá? Então, essa lei cravando princípios e que seja um detalhamento de regras de transição, de quais alternativas de compensação que vão entrar primeiro, a ANEEL vai ter que cumprir, assim como o setor e demais instituições. A lei vai valer sempre mais do que uma resolução da ANEEL. No entanto, um processo de revisão de uma resolução, não só da 482, como de qualquer outra resolução, é a atribuição da ANEEL. Tá? Essa própria revisão da 482 já estava prevista há 3 anos atrás, né? Já tinha essa previsão de uma revisão. Mas eu acho o grande tema, né, nunca foi a inviabilização do GD, sempre foi a alteração do mecanismo de compensação dos regimes. Uma vez superada essa questão de subsídio, né, que isso vai para a CDE, e já ter essas alternativas, né, fixadas, é pouco provável que a ANEEL paute essa discussão no curto prazo. Tá? Aqui, realmente, eu acho que esgota, né, os principais pontos de debate, e uma nova revisão seria para comercialização de excedentes, a geração distribuída, outras figuras societárias, seria realmente uma tentativa de até aumento da expensão da geração distribuída, jamais retrocesso. Não vejo como a gente retroagir. Tá? Eu não acho que a ANEEL terá esse posicionamento revanchista de pautar de novo a discussão para se estabelecer. O que a gente tem que perceber aqui, né? A ANEEL é muito pressionada por subsídios, né? A ANEEL quer acabar com os subsídios e quer simplificar a estrutura até tributária, que não é competência dela.
Se nessa lei fica claro que essa questão do subsídio, né, quem embarcar somos nós, consumidores, pela CDE, essa pressão que a ANEEL estava suportando para alterar esse regime de compensação, esvaziou. Então, a agência reguladora, ela sempre vai falar, tem uma lei que subsidiou a energia solar, a agência reguladora, assim como tem vários subsídios para eólica, para agricultura, como qualquer outras questões, a agência reguladora ela não vai comprar uma briga nessa questão. Não vejo como. E, na verdade, a partir do momento de uma publicação de uma lei, para mudar tem que ter outra lei, né? Não é a agência reguladora que vai conseguir mudar. Então, por isso que a força da lei Sim. Tem hierarquia. A lei é a principal. É isso aí. Perfeito. Mais algumas dúvidas, mas antes disso, o colega Henrique Neves contribuiu aqui informando para a gente qual que é o ofício especial onde surgiu aí essa dúvida sobre a questão do 112,5, tá? É o ofício 0182 de 2019. Enfim, se algum outro ouvinte quiser ir um pouco atrás disso. Próxima pergunta do Adalberto é a seguinte: como que a gente pode acompanhar a evolução do PL, né? Qual ferramenta aí, qual site que eu posso acompanhar quem está trabalhando nisso, qual que é essa etapa, assim por diante. Um bom ponto. Salvo engano, no próprio site do Senado Federal. Tá? Confesso que eu vou pesquisar essa questão e passo para o canal Solar para publicação, mas todos os projetos de lei podem ser acessados a qualquer momento de tramitação, seja no Congresso ou no Senado, que eles fazem consolidado. Tá? Mas são sites da própria Câmara do Congresso e do próprio Senado Federal, que são sites públicos. Você cadastra pelo número do projeto de lei, inclusive você até recebe os andamentos. Tá? São informações públicas. Provavelmente até o canal Solar deve publicar alguma matéria. Obrigado, Bernardo. Mas aí você pode deixar o pessoal tranquilo. Estamos sedentos com essas informações. Iremos o número do projeto de lei, mas é possível acompanhar, sim. O Bruno liga para o Lafayette todo dia e aí vai. Dia sim, dia não. Bom, perfeito. Mais duas perguntas, a gente pode finalizar o webinar, mas a pergunta aí da Gessiane tem um pouco a ver também com outra pergunta aqui levantada pelo colega Ovidio. É o seguinte, né? A primeira parte dessa pergunta existe aí alguma discussão sobre a questão da área de concessão, se deve se expandir aí a questão de você conseguir usar o crédito em outras concessionárias? E já engatando na pergunta, para a gente aproveitar e embalar o tema e finalizar a conversa, se vocês pudessem comentar assim rapidamente como, vamos dizer assim, os tópicos, né? O que está acontecendo e o que a gente pode ter de mudança aí pela frente. Nessa aí o Bernardo me complementa, mas nessa última revisão nota técnica, né, até se posicionou, né, sobre isso, dizendo, olha, a proposta é interessante, mas do ponto de vista tributário, né, teria algumas discussões que não seriam atribuições da agência. Então, essa questão não vai ficar para essa revisão. Foi descartado. E acho que provavelmente dentro do projeto de lei dificilmente vai ser tratado, porque o tema é muito complexo, seja ele do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista de execução, entre troca de créditos entre duas distribuidoras. Tá? Então, assim, até falando como exato, a gente se posiciona contra isso, tá? Por mais que pareça interessante. Eu acho que a característica da geração distribuída é justamente ela estar presente de forma distribuída, né? Uma vez que você tem troca de crédito, todo mundo vai lá para o Nordeste, na melhor região, com o melhor sol, com a terra mais barata. Então, acho que é interessante você ter essa limitação, porque você consegue tornar a geração distribuída mais regional, tá? E até mesmo para o pessoal que está assistindo, né? Eu acho que isso acaba defendendo a regionalidade e a possibilidade de mais empresas trabalharem no mercado, porque senão o cara que tem mais recursos ele vai para um lugar melhor e ele vai ser mais competitivo. Então, por isso que a Exata se posiciona contra.
e do ponto de execução muito complexo. Acho que a gente tem que ficar mesmo no tema da compensação dos créditos e que são mais palpáveis para a gente. Tá? É isso. Esse aí acho que é um sonho distante, né? De conseguir aproveitar o crédito de qualquer funcionário, certo? Então, na verdade, o comercialização de energia. Então, você sai da distribuidora, não existe mais compensação, não existe crédito, você vai vender energia. Né? E aí, isso é uma discussão que a gente vai ter provavelmente daqui a uns 2024, né? Que a gente vai começar a baixar a demanda para o pessoal participar Aliás, já está baixando a demanda para o pessoal entrar no Mercado Livre, né, deixar de ser especial. A partir de 2024 vai ser discutida a redução da demanda para o cara migrar para o Mercado Livre. E aí eu acho que até 2026 que a gente vai começar a discutir os clientes residenciais e baixa tensão participarem do Mercado Livre. Então essa questão da gestão dos créditos ela vai acontecer bem lá para frente, tá? E até do ponto de vista de competitividade vai gerar uma mudança aí de paradigma, tá? Perfeito. Vamos finalizar então o webinar. Antes disso, eu gostaria que vocês fizessem alguns tópicos para fechamento, né? Alguma ideia geral, alguma coisa que vocês queiram dizer. Olá, Bernardo, eu comecei, você vai falar agora. Bom, dizer que do ponto de vista de otimismo, a Exata está mais otimista, eu pessoalmente também, né? Acho que essa proposta, da forma como foi colocada, faz mais sentido, né? Espero que isso avance, né? Desejo que a ANEEL e o Congresso entrem num acordo e que seja pacífico, né, esse processo. E queria colocar assim, peço desculpas porque quando você fala de números, sem ter um quadro, sem ter uma planilha, é difícil de explicar. Espero que vocês tenham entendido as coisas que eu falei. E coloco aí os cursos do Canal Solar, o nosso curso aí dia 15 e 16. A gente vai ter 8 horas aí para abrir planilha, eu vou passar as planilhas de cálculo, então vai ser muito mais fácil para vocês entenderem os impactos do negócio, né? Então, quem puder participar vai ser muito bem-vindo. E pronto, espero que os pontos aqui discutidos e os números que eu coloquei tenham sido entendidos. Muito obrigado e boa noite a todos. Também eu continuo otimista, nós aqui no Demarest, mas a gente não parou. Por conta dessas discussões, os projetos continuam sendo estruturados, as negociações, e sempre tem que ter o pé no chão. Né? Eu acho que a ideia do Bernardo, dos números, o próprio curso que a gente faz, no dia 15 e 16 agora, é mostrar cenários e auxiliar na tomada de decisão. Né? O risco sempre vai existir. Que a gente brinca, investir no Brasil por si só já é uma estratégia, né, arriscada, mas o setor de energia ele passa por uma reformulação. Eu acho que tem muita coisa boa para acontecer. E é um setor que está impulsionando, a gente tem um consumo, uma demanda represada, absurda. É um ano que o país, eu acho que decola, né, com essas reformas, e eu acho que tem muita oportunidade de negócio, seja em GD, mercado regulado, seja no mercado livre. Realmente, até a ideia do curso, né, do webinar, é conseguir fazer um debate, né, em 8 horas também a gente consegue fazer isso com mais exatidão, de mostrar onde é que os negócios podem ser celebrados, né? As regras estão aí, existentes, elas estão em mudança, mas tem muito consumidor ainda que nem sabe os benefícios que pode ter do setor de energia. A ideia nossa é mostrar esses benefícios. Bom. Perfeito. Muito obrigado aí pela participação, Pedro. Muito obrigado pela participação, Bernardo. Quem tiver mais interesse nesse tópico, a gente vai ter um curso especializado em Mercado Livre, regulação e modelos de negócio, dado aqui pela equipe do Canal Solar, dias 15 e 16 de fevereiro. Então, quem tiver interesse, por favor, entre no nosso site, busque ali na aba cursos ou entre em contato pela gente pelos nossos canais. Com isso, a gente encerra o webinar. Essa apresentação vai estar disponível no nosso YouTube em poucos dias, para quem gostar, quem quiser assistir de novo. E até a próxima para todos. Tchau, até mais. Obrigado. Boa noite. Tchau.